Bom dia, boa tarde, boa noite, escolhidos e escolhidas. Hoje você vai ouvir um som de fundo mais natural. Escutem o som dos pássaros. Eu acho que não deu para ouvir, mas se tiver dado, você ouviu. Amém? Vamos Amém! começar. Sejam todos muito bem-vindos, minha gente, a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu Lessa. me chamo Alexandre Para você que Martins. acabou de chegar no canal Martins e Lessa, no programa Café com Propósito, seja muito bem-vindo. Estamos hoje no episódio 244 e estamos numa jornada extraordinária que a gente começou ontem, que é a jornada no Novo Testamento, no Evangelho de João. E hoje nós vamos meditar em João, capítulo Capítulo de número 2. 2. E o tema do episódio de hoje é surpreendente revelação. Essa é a verdadeira luz no fim do túnel. Então, Glória a tem uma Deus. luz nesse fim do túnel e a gente vai falar sobre essa luz hoje. Mas para você que está tendo o primeiro contato com o programa Café com Propósito, com o canal Martins e Lessa, nós estamos todos os dias aqui, todo dia tem vídeo novo nesse canal, com o objetivo único de ajudar você a transformar a sua vida descobrindo o teu propósito em Deus. Amém. Amém? Então, vem com a gente, porque no episódio de hoje, se você está pronto, e a gente está pronto aqui, então vamos juntos, tá? Vamos Vamos. enxergar essa luz no fim do túnel, né? E encontrar através dessa luz a transformação da nossa vida. Amém? Amém. Lembrando que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. Exato. Então vamos lá iniciar a leitura de hoje. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Pronto. João capítulo 2. Dois dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Ora, pronto. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: O vinho acabou. Jesus respondeu: Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: Façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: Encham de água esses potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: Agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem um vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus e sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas que trocavam dinheiro, opa, virou as mesas de que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: Tirem tudo isto daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Glória a Deus. Aí os líderes judeus perguntaram: Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Derrubem este templo, e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: A construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso,
e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem, e ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele já sabia o que cada pessoa pensava. Glória a Amém? Deus, gente. Pai, te agradecemos por essa palavra abençoada. Pedimos ao Senhor discernimento, Em entendimento, nome de que o Jesus, Senhor Pai. possa falar aos corações e que através, Senhor, da tua poderosa palavra, vidas sejam completamente transformadas no seu propósito. Em nome Em de nome de Jesus. Jesus te pedimos e você diz amém, se você Amém. concorda com essa oração, para a glória de Deus. Gente, vamos para o contexto histórico, né, do capítulo 2 do livro de João, do Evangelho de João. E o capítulo 2 desse evangelho é interessante aqui porque ele vai descrever dois eventos principais. O primeiro é o milagre, né, de transformar a água em vinho durante as bodas em Caná, e o segundo é a purificação do templo em Jerusalém. Ambos os eventos, se a gente for parar para refletir, eles têm um significado simbólico, mas extremamente importantes. E eles, os dois, né? Eles têm um símbolo que destaca muito bem aqui a divindade de Jesus, a nova aliança que ele veio estabelecer sobre a terra e para conosco. E a partir daí, eu queria que hoje a gente refletisse, ainda dentro desse contexto histórico, as bodas de Canaã, de Caná da Galileia, elas marcaram o início do ministério público, né, de Jesus, porque ali as pessoas viram o milagre, ele fazia, operar milagres. E o primeiro, né, de seus sinais estava ali diante daquela manifestação gloriosa do poder de Jesus de transformar ali a água em vinho. E interessante que a gente vai refletir sobre esse versículo em um outro entendimento que tem total sentido com a nossa jornada do propósito. E a purificação do templo, por outro lado, ela ocorreu num contexto de corrupção, né? E profanação mesmo da religião judaica. O templo, que devia ser um local de adoração a Deus, havia se tornado um mercado, né? E a ação de Jesus nesse evento revela a sua autoridade e o seu zelo acerca da casa de Deus. Então esses dois eventos eles ocorreram em um período de grande expectativa messiânica e entre o povo judeu, tá? Que vivia sob o domínio romano e ansiava pela chegada de um libertador. Então, com base nesse contexto bíblico do capítulo 2 do Evangelho de João, a gente vai agora refletir sobre as chaves que o Senhor vai ministrar hoje na nossa vida para a nossa jornada do propósito. Glória a Deus. Amém. E a primeira chave é a chave da obediência e fé. E agora a gente vai refletir no verso 5 da palavra. Amém? Verso 5. Amém. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Aí vamos dar continuidade só para a gente poder pegar o contexto, tá? Verso 6, amor, por favor. Eu não consigo ler. Peço desculpas. Ok. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes na sua cerimônia de purificação. Jesus, aí ele vai, né? Deixa eu só ver aqui. Não, é o verso 4. Perdão. 4. É o 4. Pronto. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Mas em seguida o 5 diz, né? Então ela disse aos empregados: faça o que ele mandar. Gente, Maria, como mãe de Jesus, ela disse para aqueles servos para que eles fizessem segundo o que o Senhor Jesus mandasse, né? E isso, para o contexto que eu quero trazer aqui, é uma clara demonstração de fé e de obediência. Ela não sabia como que Jesus iria resolver aquele problema, mas ela sabia que ele tinha o poder de fazê-lo. E é interessante porque também naquele momento em que Jesus ele disse para ela que não era chegada a hora, mas ela fala que o vinho acabou. E ela entrega para ele a responsabilidade de resolver aquele problema. E se você for pensar, Dani, mas por que Jesus disse que não era chegada a hora? Não vou fazer isso agora, porque meu momento não chegou. Existe um princípio na Bíblia, né? Que é obedecer aos pais, né? É muito importante esse princípio. E Jesus aqui,
quando ele fala para Maria, para sua mãe, que não era chegada a hora dele, e em seguida Maria diz, façam o que ele mandar, ali ela estava dando também para ele um comando de obediência. Ele era filho. Então, ao mesmo tempo, sim, que ele era o Senhor Jesus, ela confiou. Ela disse, filho, assim, se a gente for trazer, né, for conjecturar para nosso momento atual. Filho, é chegado sim a sua hora. Eu sei que você é o filho de Deus e eu não sei como que você vai fazer, mas você vai fazer. Então, às vezes tem um momento na nossa jornada do propósito que tantas pessoas estão ali encorajando você, me encorajando, encorajando o Alexandre, para a gente viver um cenário diferente, algo novo de Deus, e a gente olha para a gente, para o momento que a gente está, e a gente diz, não, mas chegada ainda minha hora, não, eu acho que eu não estou pronto, não, mas... E aí o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer, mas a gente precisa dar o comando, a gente precisa dar o passo, o próximo passo é nós que precisamos dar. E naquele momento, Maria, mãe de Jesus, ela diz, ó, filho, é chegada sua hora sim, olha, vocês, servos, façam como ele mandar. Ela não sabia como é que ele ia fazer, mas ela sabia que sobre ele existia uma autoridade de Deus. E Deus iria direcioná-lo para cumprir o seu propósito. E naquele momento, naquele casamento, naquele cenário de celebração de uma festa, afinal era um casamento, um momento único, sublime, né? Ele foi usado para fazer o primeiro milagre dele. Um milagre que quem estava ali servindo, os servos que ajudaram, né, colocando as águas nos potes e levou para o cerimonialista para ele poder provar lá aquela água, eles sabiam que o que tinha dentro daquelas vasilhas era água. Mas quando aquele cerimonialista ele toma aquela água, não é mais água, é vinho. E o que eu quero despertar o nosso entendimento hoje é que no nosso caminho, nessa jornada de viver o nosso propósito em Deus, para a gente descobrir e para a gente cumprir esse propósito, é crucial eu e você nós desenvolvermos um coração obediente e de fé em Deus, sabe? Se Deus fala vai, vai. Se Deus fala faz, faça. Sabe? Se Deus disser não, é não. A gente precisa obedecer. Inclusive, a Bíblia diz que é melhor a obediência do que o sacrifício. E nós precisamos ter fé, gente. Nós precisamos ter fé. Maria, mesmo sem saber como que Jesus iria resolver aquele problema, ela creu que Jesus iria resolver aquele problema. Ela creu. E quantas das vezes a gente está diante de situações que a gente olha e a gente diz, é impossível. Mas você precisa lembrar que você tem um Deus, que é o Deus do impossível. Então, mesmo diante dos seus olhos, essa situação seja uma situação impossível, você precisa crer que Deus torna possível todas as coisas, inclusive essa situação. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Então, mesmo quando as situações elas parecem impossíveis, a gente precisa crer, a gente precisa obedecer ao Senhor e seguir a ordem dele, ouvir atentamente a voz do Senhor e caminhar segundo a direção que ele tem dado para as nossas vidas. Amém? Como uma atividade, hoje nós precisamos procurar identificar uma situação na nossa vida em que a gente precisa, de fato, exercitar mais a fé. Como que hoje você pode exercitar mais a obediência? Faça uma oração, entregando, por exemplo, essa situação que hoje você tem batalhado espiritualmente com Deus e peça ao Senhor, se posicione, Deus, eu tô aqui para te pedir, mas Senhor, o que me cabe? Eu quero fazer a minha parte. Pai, qual é o próximo passo que eu preciso dar em direção desse algo que eu tenho pedido ao Senhor? Sabe? Não é só esperar que o Senhor faça, a gente precisa fazer a nossa parte. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, entenderam aí essa chave da obediência e da fé? Agora a gente vai para uma segunda chave da palavra de hoje. Afinal, nós estamos falando da verdadeira luz no fim do túnel. E a segunda chave é a chave da transformação. A gente vai meditar agora do verso 7 ao verso 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus disse aos empregados, encham de água esses potes. E eles os encheram até a boca. Verso 8. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Verso 9. Então o dirigente da festa provou a água. E a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo. E aí, quando ele chama o noivo, ele diz, né?
Pode pular, amor, o verso 10, só para a gente terminar esse contexto. E ele disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Ele nem sabe o que tinha acontecido, né, gente? Deus é muito lindo. E olha, assim como Jesus, ele transformou a água em vinho, quando a gente olha para os milagres, né, para tantos milagres que Jesus ele fez, esse ele foi o primeiro milagre de Jesus. Ele fez muitos milagres, mas esse foi o primeiro milagre de Jesus, transformar a água em vinho. E esse milagre, gente, ele simboliza a transformação de Jesus e essa transformação que traz para a nossa vida. E ela só chega realmente, tá? Quando a gente permite que ele trabalhe na nossa vida. Jesus, ele pode transformar a vida de qualquer um de nós. Basta que a gente permita e queira viver essa transformação. Eu lembro que lá atrás, no início da minha fé, onde muitas vidas também foram alcançadas pelo poder de Deus, e quando a gente está aí na igreja, né, em comunhão, as pessoas falam assim: nossa, fulano agora é cristão, mas fulano mudou muito, porque fulano era assim, fazia isso, fazia aquilo. Menino, Deus faz coisas grandes mesmo. Gente, essa transformação ela é real. Deus transforma água em vinho. Deus ele faz coisas que pra gente, meu Deus, seria um absurdo. Como que isso aconteceu? Esse é o poder do nosso Deus de fazer. Amém? Então, como parte do nosso propósito no Senhor, Deus ele deseja transformar a minha e a sua vida de maneira que você nunca poderia fazer sozinho. Porque não é na força do seu braço, não é com as suas mãos, né? Então, como atividade prática hoje, para nós meditarmos, refletirmos e aplicarmos isso na nossa vida, acerca da transformação, reflita sobre as áreas da sua vida que precisam de transformação de Deus. Faz uma lista dessas áreas. Ore especificamente por cada uma delas durante essa semana. Deus, olha, Senhor, eu preciso mudar essa área aqui, Senhor. Deus, eu já tentei, mas eu não estou conseguindo avançar. Eu já caminho com o Senhor há tanto tempo. O Senhor sabe que é uma guerra que eu tenho travado, mas Deus, eu preciso. Gente, e a gente vai intercedendo, clamando ao Senhor ao decorrer dessa semana e declarando essa palavra. Jesus, assim como tu transformou, ó Pai, a água em vinho, naquela celebração daquele casamento em Caná da Galileia, transforma a minha vida, transforma minhas finanças, transforma a minha vida no meu casamento, transforma o meu trabalho, transforma a vida dos meus filhos. Eu não sei quais são os seus pedidos, eu não sei quais são os seus clamores, mas se você crer e obedecer ao Senhor, você vai colher os frutos do seu clamor diante do Pai. Amém? Aleluia. Gente, a terceira chave: zelo pela casa de Deus. A gente vai agora dar um salto lá para o verso 15 ao 17. Olha o que o evangelho ele fala, né? Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas do que trocavam dinheiro e as moedas que se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isto daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus ele viu que o templo se tornou um mercado, ele demonstrou zelo pela casa do Senhor Deus. E isso nos lembra, gente, da importância da gente manter o nosso coração, os nossos templos interiores, né? Porque eu e você, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então a gente precisa manter esse templo limpo, dedicado a Deus. Como está o seu templo hoje? Como que você hoje interiormente está diante do Senhor? Gente, o teu propósito e o meu propósito em Deus, ele inclui manter um coração limpo, sabe? Focado no Senhor. Como atividade prática hoje, que você possa passar um tempo examinando seu coração. Examine o seu coração. Há coisas que você permitiu que entrasse e que não deveria estar aí. Aleluia. Então pede para Deus, para Ele limpar e purificar o seu coração. Eu sempre falo: Senhor, sonda-me, Deus, sonda o meu coração, me conhece. Vê se há algum caminho mal em mim, Senhor, e me revela, para que eu possa me arrepender, para que eu possa endireitar, Senhor, para que eu possa, através da Tua graça, Senhor, ter uma transformação nesse aspecto, nessa área, nessa situação que eu estou vivendo. Gente, nós precisamos o tempo todo estar clamando a graça de Deus na nossa vida, né?
Eu lembro que eu participei uma vez de uma aula, né, aula ministerial, chamados, intercessão, e a pastora que estava ministrando, ela ministrava acerca de Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra, e aí fala todo o contexto lá, e aí tem aquele versículo, né, e o Senhor disse, haja luz, e aí a luz habitou naquele lugar. E foi muito interessante a palavra que ela trouxe, porque ela trouxe com uma outra conotação para os dias de hoje, né? E ela falou que naquele momento em que ela estava lendo a palavra, Deus ministrou algo muito profundo ao coração dela. E eu sempre vou me lembrar dessa palavra, porque da mesma forma que Deus alcançou o interior dela, Deus me alcançou. Ela disse, gente, olha, eu entendi que eu precisava orar pela minha vida para que Deus trouxesse luz para as áreas que ainda estavam em trevas na minha vida. E são muitas áreas que nós precisamos estar em oração, pedindo ao Senhor a graça dele. E hoje eu realmente uso essa palavra para a minha vida. Deus, que haja luz, Senhor, sobre a minha enfermidade, sobre esse processo de enfermidade que eu estou vivendo, que haja luz, Senhor, sobre a salvação da minha família e tantas outras áreas. Então hoje eu quero encorajar você a também exercer atos proféticos através da palavra do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Gente, então vamos recapitular, né? Quando a gente fala que há uma luz, né? Que essa é a verdadeira luz no fim do túnel, a gente precisa refletir acerca dos princípios desse capítulo de hoje. Como que eu vivo uma vida de obediência? Como eu ministro fé na minha vida acerca de Jesus, né? Como que eu caminho em direção da transformação de Jesus na minha vida? E o zelo, como que eu tenho zelado pelo templo do Senhor, que sou eu? Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Como eu estou cuidando do meu íntimo, né? Do meu interior, do meu templo diante do Senhor. E não é só o seu por dentro, não, gente. É dentro e fora, é todo. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Então, como que tá os três? Tá? Vamos fazer essa reflexão. E uma analogia, tá? Que a gente pode fazer hoje para o Evangelho de João, esse capítulo 2 que nós lemos, nós vamos hoje trazer uma analogia do mestre de cerimônia do casamento. Pense no papel de um mestre de cerimônias em um casamento. Gente, ele é responsável por garantir que tudo corra bem, né? Que todos estejam ali no seu lugarzinho certo, que as coisas funcionem na hora certa e que, com certeza, esse evento ele seja um evento lindo, tenha sucesso e tudo corra bem. No entanto, quando o vinho acaba, o mestre de cerimônia ele não tem o poder de resolver o problema por si mesmo. Acabou o vinho, o que ele vai fazer? Ele precisa de algo, né? Além das suas habilidades, de recursos que ele faz com que aquela celebração ela dê continuidade. Aqui, gente, Jesus, ele é como um mestre de cerimônia celestial. Glória a Deus. Ele vê as nossas necessidades como a necessidade do vinho no casamento. E tem o poder de verdadeiramente prover além das nossas expectativas, sabe? Como transformar a água em vinho. Ele também está interessado em todos os aspectos da nossa vida, gente, todos os aspectos, tá bom? Tanto os grandes quanto as coisinhas pequenas, os mínimos detalhes, aquelas áreas que você diz assim, mas é só uma besteirinha, mas se o seu coração tá naquilo dali, Deus, ele sabe. Gente, o nosso Deus, ele é Deus de detalhes. Ele preza pelos mínimos detalhes da nossa jornada. Então, assim como o mestre de cerimônia, ele está atento a todos os detalhes de um casamento, nosso Deus também está na nossa vida. Então, na nossa jornada do propósito, nós somos como um mestre de cerimônias em nossas vidas, tá? Nas nossas próprias vidas, nós somos como esses mestres que eu trouxe nessa analogia. Nós podemos fazer planos, nos esforçar para que tudo corra bem, mas invariavelmente, gente, nos depararemos diante de situações que estão além do nosso controle. Onde, nesse momento, os nossos recursos, as nossas habilidades, elas não serão suficientes. Já aconteceu algo com você de que você se preparou, você investiu seu tempo, tudo estava ali para que tudo ocorresse bem, mas de repente algo sai da rota, algo não aconteceu do jeito que você planejou? Eu já passei por isso muitas vezes na minha vida. E é nesses momentos nós precisamos o quê? Nos voltar para o nosso mestre de cerimônia celestial, Jesus. Ele tem o poder de intervir e de prover, além das nossas expectativas. Pensa naquelas maiores expectativas que você fez acerca de algo. Deus, ele faz de uma maneira tão grande que ele supera as tuas expectativas. Glória a Deus. Gente, essa analogia
ela hoje tem o objetivo único de nos ajudar a entender melhor a nossa dependência de Jesus na nossa vida, em buscar o nosso propósito e, obviamente, né, encorajar cada um de nós a confiar nele, em toda e qualquer circunstância da nossa vida. A nossa confiança, ela precisa estar no Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então vamos para o nosso para casa de hoje, né? O nosso para casa de hoje nós vamos refletir sobre o nosso propósito, considerando obviamente o contexto do Evangelho de João nesse capítulo 2 que nós meditamos hoje, onde Jesus ele realiza o seu primeiro milagre. Então hoje você vai dedicar um tempo para você refletir sobre o propósito de Deus na sua vida. O que você acredita que Deus te chamou para fazer? Então, com base nisso, começa a anotar. Nota no teu caderninho. O que Deus ele tem ministrado? Qual é esse chamado? O que tem queimado no teu coração? Louvado seja Deus. Olha só o que o Senhor Jesus ele disse: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Então, assim como esse amor que Jesus tinha de estar na casa do Senhor queimou como fogo no coração dele, o seu propósito ele queima dentro do seu coração, tá? Identifique hoje, através dessa atividade, os obstáculos. Sim, tem obstáculos na jornada. Assim como o vinho que acabou durante a festa daquele casamento, todos nós enfrentamos obstáculos no nosso caminho para cumprir o nosso propósito, tá? E esses desafios que nós estamos enfrentando, nós precisamos sempre olhar para eles e dizer: Deus, eu tenho esse obstáculo, como que eu posso contornar, ultrapassar, vencer? Eu preciso entender isso. Para quê? Para cumprir o meu propósito diante do Senhor na minha vida. E aí, Deus, quando você fala, quando você começa a refletir, Deus ele vai te dando estratégia. Ele vai ministrando palavras no teu coração. Olha, e não é de você não, porque você sozinha, você não tinha capacidade de pensar nas coisas que você está pensando. É o Espírito Santo falando no teu coração. Então escuta a voz dele. Quando ele começar a falar, fica caladinho. Escuta, se diz assim: fala, Deus, o teu servo te ouve. Fala, Jesus, a tua serva te ouve. E ele vai começar a ministrar. E enquanto o Espírito vai ministrando, anota, escreve, gente. Grandes serão os testemunhos que vocês virão aqui no canal para contar do que tem sido forte a experiência espiritual que Deus tem trazido na vida de vocês, na jornada do propósito. Mas para isso, precisamos fazer o quê? Obediência e fé. Eu preciso crer e eu preciso obedecer à voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Busque a intervenção do Senhor. Jesus ele foi capaz de transformar a água em vinho, superando o obstáculo, né? Aqueles obstáculos. Qual era o obstáculo daquele casamento? O vinho tinha acabado. E Jesus transforma ali a água em vinho. Da mesma forma, ele é capaz de intervir na minha e na sua vida e superar, através da graça dele, os nossos obstáculos, os nossos desafios. Então, nós vamos orar sobre cada um dos obstáculos que eu e você nós temos identificado na nossa vida. Vamos pedir ao Senhor para ele intervir, assim como ele fez no casamento lá em Caná. Amém? Confia e age. Ei! Os servos no casamento, eles agiram de acordo com a palavra de Maria. Maria disse o quê? Olha, façam de acordo com o que ele mandar, né? Façam tudo o que ele disser. Ele quem? Jesus. Em seu propósito, no meu propósito da nossa vida, vai ter momentos importantes que eu e você nós vamos precisar ouvir. Ouvir Jesus. E quando eu escuto Deus, eu preciso não só ouvir, eu preciso agir de acordo com as instruções do Mestre. Glória a Deus. Ao longo dessa semana, o que nós vamos fazer, né, gente? Ao longo dessa semana vai ter várias situações que a gente vai viver, mas o que eu quero que você hoje traga o seu foco? Peça para o Senhor para Ele te orientar. Peça a Deus para Ele ministrar no teu coração. Busque conselhos na presença do Senhor. E eu tenho certeza que você vai sair desse exercício de uma forma diferente. O desafio dessa semana é que a gente esteja sensível, os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz de Cristo Jesus e que a gente possa ouvir e cooperar, né, verdadeiramente em obediência para o direcionamento que Ele tem nos dado. Compartilhe as suas experiências, tá? Não só você pode compartilhar aqui no chat da plataforma, na opção de comentários, como assim quando você compartilha suas experiências de transformação que você tem vivido na sua jornada, você também encoraja, né, amor? Outras pessoas a também caminharem e também passarem ali a ministrar
ministrar as transformações que elas estão vivendo no Senhor Jesus. Então, que você possa ser esse agente de transformação não só na sua vida, mas na vida das outras pessoas, em nome de Jesus. Então, agora é o momento que nós vamos agradecer ao Deus por essa palavra. Então, feche os teus olhos aonde você está. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade de estar na sua poderosa presença. Paizinho, nós, Jesus, queremos te agradecer, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu favor. Ah, Senhor, te pedimos também ao mesmo tempo perdão, Jesus. Perdoa-nos pelos nossos pecados. Nos ensina a cada dia mais, Senhor, viver segundo a tua palavra, caminhar em obediência aos princípios do Senhor, aos teus mandamentos. Nos ensina a amar como o Senhor amou. Nos dá um coração obediente. Aumenta cada dia mais a nossa fé e que possamos viver cada dia experiências extraordinárias com o Senhor. Eu te louvo, ó Deus, pela vida de cada escolhido e escolhida que nos assiste agora, que o Senhor abençoe a vida de cada um, abençoe seu lar, sua família, e que o Senhor, ó Deus, permaneça firme na vida deles, para que eles possam também permanecer firmes nas suas jornadas e alcançar, ó Deus, a vitória no Senhor Jesus Cristo. Assim, meu Pai, te agradecemos pela tua palavra, por tantos ensinamentos que o Senhor deixou, Pai, para desfrutarmos nessa vida e principalmente, Senhor, na eternidade contigo. Essa é a oração que te fazemos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. E você declara o teu amém para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã, ó. Tá aparecendo agora aqui a playlist. A gente hoje começou, na verdade a gente começou ontem, né, amor? O Evangelho de João. Mas se você ainda estava acompanhando a playlist de Salmos, a gente ainda vai deixar linkado aqui, essa semana ainda vai ficar, porque você pode maratonar essa série para deixar em dia a tua leitura. E já tem o primeiro episódio também, a gente vai deixar listado o episódio de ontem aqui, para você também assistir o primeiro capítulo do livro do Evangelho de João, que nós iniciamos ontem. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, olha, se inscreve, vem participar da jornada do propósito. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Deus tem uma obra extraordinária para realizar na sua vida, e eu tenho certeza que essa comunidade, que só cresce a cada dia, ela vai contribuir muito na tua jornada. Então, se inscreve aqui, tem um nomezinho aqui, né? Inscrição, inscreve, ativa todas as notificações para sempre que a gente postar um vídeo novo, você já ser notificado. Tem também aqui abaixo um botão assim de legal. Para você é só um botão do like, mas pra gente ele é muito importante, então deixa o teu like e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.